Bom dia, gente! O nosso grupo vai falar sobre a doença renal policística felina e ele é composto pela Bruna Lohana, Isabela Beatriz, Isabela Ferreira, Isabelle Flores, Isadora de Almeida e Laura da Fonseca. A doença renal policística felina, também conhecida como DRP ou PKD, é uma doença hereditária, ou seja, é transmitida de geração em geração, de pai para filho, né? De caráter autossômico dominante. Sendo assim, não tem interferência do sexo. Tanto macho quanto fêmea podem adquirir a doença, e que acomete comumente os rins de gatos persas ou mestiços dessa raça. Mas a gente viu nos artigos que a provável predileção por persas está relacionada à maior incidência dessa raça nos países onde a doença é estudada há mais tempo. Então há relatos em outras raças sim, só são menos estudadas. Sobre a causa da doença. A DRP é caracterizada pelo desenvolvimento progressivo de cistos no parênquima renal, levando à compressão do parênquima e a um comprometimento renal de caráter lento, progressível e irreversível, levando à insuficiência renal. Esses cistos também podem ser encontrados no fígado, pâncreas e baço, mas com menor incidência. A patogenia dos cistos renais não é completamente entendida. Pensou-se que os cistos se originaram da incapacidade dos néfrons e ductos coletores em se unir. Porém, os cistos parecem ter origem da dilatação da unidade funcional dos rins, o néfron. Eles variam de tamanho, geralmente são esféricos, e com fluido semelhante a um transudato. Afeta animais a partir dos 6 meses de idade, mas vale ressaltar que é uma doença progressiva. Então, os animais jovens são assintomáticos, vindo a apresentar os sintomas só por volta dos 3 a 10 anos de idade, que é quando os cistos já se expandiram no nível de compressão do parênquima renal, né? Sendo os sintomas decorrentes do quadro de insuficiência renal. Isso quando a DRP é de forma hereditária, aí ela vai comprometer os rins de forma bilateral. Mas ela também pode ser de forma adquirida, por alimentação ou produtos químicos. Essa é uma forma menos relatada e ela leva ao comprometimento unilateral, ou seja, os animais são assintomáticos por ainda terem o rim contralateral, né? O outro rim, ele ainda vai ser rígido. Aspectos genéticos. Acredita-se estar relacionada a mutações em um ou mais genes, que é o PKD1 ou PKD2, e alteração na proteína policistina 1 e policistina 2. Então, a transversão de uma citosina para uma adenosina na posição 138 do exon 29 do gene PKD1 felino, ele se localiza no cromossomo E3 dos gatos e essa é a única mutação atualmente descrita relacionada a essa doença. Essa alteração leva à troca do aminoácido cisteína, o GC, para um códon de terminação, o GA, o que causa uma parada prematura no RNA mensageiro. E esse gene, o PKD1, ele codifica a policistina 1, que é a PC1, que é uma glicoproteína integral de membrana. Já o gene PKD2, que foi mapeado no cromossomo B1, ainda tem informações incompletas sobre sua estrutura e função, e esse gene, ele codifica a policistina 2, né? Também é uma glicoproteína integral de membrana. O caráter hereditário autossômico da doença dominante, ele está relacionado com 3 tipos de gene. Cada indivíduo carrega 2 genes do locus para a DRP, né? Um materno e um paterno. Logo, podem prover 3 combinações da doença. Como a DRP é considerada de hereditariedade dominante, é necessário que o indivíduo tenha o gene Pzão, né, para adquirir a doença. Dessa maneira, considera-se indivíduos fenotipicamente positivos os que apresentam a forma Pzão-Pzão e Pzão-Pzinho. Mas a gente estudou que os animais homozigotos dominantes, Pzão-Pzão, que eles possuem um gene DRP do pai e outro gene DRP da mãe, eles não sobrevivem. Esses animais, eles possuem uma forma grave e letal da doença, então eles vão apresentar um óbito intrauterino ou falência renal precoce. E nos quase inexistentes casos, né, de forma recessiva da doença, que é Pzinho-Pzinho, foi relatado uma morte em poucas semanas do animal. Com isso, os animais acometidos pela doença são todos heterozigotos, com um gene sadio e um gene da doença, que seria Pzão, Pzinho. Por isso seria o caráter hereditário autossômico dominante.
Agora a gente vai passar um vídeo que a gente achou em um site americano. Esse site é em relação à doença em humanos, mas a gente achou interessante, é que ele mostra a hereditariedade da doença, os pais passando para os filhos, e sobre a progressão da doença. Nessa parte do vídeo, ele mostra a progressão dos cistos, que no início é difícil detectar, né, porque os sintomas são escassos, mas com a progressão dos cistos, os rins podem aumentar em até 4 vezes seu tamanho normal. Então, no início da doença, os néfrons saudáveis vão compensar os que já foram afetados. Aí no vídeo ele está mostrando o desenvolvimento dos cistos, né? E o animal só vai ter os sinais clínicos quando esses cistos já estiverem comprimindo todo o parênquima renal. Por isso, os sintomas são tardios. E nessa parte do vídeo a gente também achou interessante que ele mostra o quanto esses cistos comprometem o funcionamento dos rins. Aí mostra que com a evolução dos cistos, os rins começam a parar de funcionar, né? Sobre a epidemiologia na DRP, acredita-se que há uma maior prevalência da doença em gatos persas. Com isso, a partir de estudos, pode-se estimar que essa doença afete 38% dos gatos dessa raça no mundo. Já os sinais clínicos da DRP estão interligados à evolução da doença e ao tamanho dos cistos encontrados. Com isso, muitas das vezes aparecem pacientes assintomáticos. Já os pacientes considerados sintomáticos são aqueles que apresentam problemas renais e acabam por ter insuficiência renal. Os sinais clínicos são bem variáveis, mas o crescimento cístico é quase uma obrigatoriedade nesse assunto. Ele pode aparecer no córtex ou na medular dos rins, podendo também aumentar o seu tamanho durante a vida do animal e chegando a ser irreversível, o que geraria insuficiência renal, que por sua vez pode evoluir para uma destruição do parênquima renal, gerando uma insuficiência renal crônica grave. Outros sinais que podem ser observados são a desidratação, letargia, anorexia, vômito, polidipsia, poliuria, perda de peso e a sensibilidade à palpação dos flancos. O diagnóstico e tratamento da doença. O diagnóstico da doença renal policística baseia-se no diagnóstico diferencial das afecções que levam à nefromegalia e à insuficiência renal crônica. A partir da palpação abdominal, pode-se notar um aumento do volume renal e sua irregularidade. O diagnóstico também deve ser feito pela ultrassonografia, considerado mais prático e menos invasivo. A associação dos sinais clínicos, os achados laboratoriais e os resultados das imagens obtidas por meio desses exames são métodos de diagnóstico dessa doença. E o exame histopatológico, por meio da biópsia renal, pode permitir o diagnóstico definitivo. É importante ressaltar que, atualmente, é possível identificar gatos que desenvolveram DRP através do teste genético de DNA, como pelo teste de PCR para a detecção da doença, que se mostra uma alternativa muito confiável. Em relação ao tratamento da doença, não existe um tratamento específico, e sim um tratamento para os sinais da doença, principalmente para a insuficiência renal crônica, podendo utilizar antibióticos e analgésicos para amenizar a situação em que o animal se encontra, além de poder se empregar uma restrição alimentar, em alguns casos, e em casos de insuficiência renal crônica grave, podem recorrer ao tratamento de hemodiálise. Em relação à profilaxia da doença, a única coisa que a gente pode fazer é a questão da prevenção e castrar os animais que detêm o gene da doença. Como que pode fazer isso? Através dos exames para o diagnóstico precoce. Nós temos o ultrassom e a cadeia de PCR, né? Com isso, você reduz essa transmissibilidade, sabendo que o animal tem a doença, e faz a castração para impedir essa propagação. E agora as considerações finais. Diante desse trabalho, podemos concluir que a DRP é considerada uma doença com alta transmissibilidade hereditária, além de ser considerada irreversível, que tem a necessidade de um diagnóstico precoce para se evitar a evolução da mesma. Outro importante fator a se ressaltar é a necessidade de evitar a propagação da mesma, o que seria feito quando fazemos a esterilização dos animais positivos para essa doença. E o fato de não haver um tratamento específico a torna mais preocupante ainda nas clínicas de felídeos, por isso é necessário uma maior atenção para essa doença. Então, gente, esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Essas são as nossas referências. E muito obrigada!